Pessoal, hoje a gente está trazendo aqui para vocês o valuation da Brisanet, a BRST3. A gente trouxe esse valuation de duas formas, tá? A primeira forma é um DCF tradicional, que é o Discounted Cash Flow, um modelo financeiro onde a gente estima o valor da companhia, tá? Usando aí as melhores práticas usadas nas maiores instituições do mercado financeiro, os maiores bancos, tá bom? Padrão de mercado. E uma alternativa um pouco mais avançada, que é o uso de DCF com a técnica de Monte Carlo, onde a gente vai incorporar distribuições de probabilidade na nossa análise, tá bom? Então o foco desse vídeo vai ser apresentar essas duas técnicas diferentes e estudar aqui o caso específico da Brisanet, que a gente preparou aqui com bastante cuidado. Bom, começando, primeiro o que é o DCF tradicional, né? Lembrando, é uma previsão determinística, uma estimativa de um ponto, por exemplo, que o valor de uma empresa seria 2 bilhões, tá? A metodologia se baseia em escolher a melhor estimativa para cada variável do modelo, tá? Então você coloca as premissas operacionais, crescimento, margem, etc. E com base nessas premissas você estima, então, o valor da empresa num ponto. Tá? O processo, então, coloca o input estático fixo, o modelo faz o cálculo do fluxo de caixa e chega ao valor presente único, tá? O valor da empresa. O problema dessa alternativa é que ela ignora a volatilidade e as múltiplas possibilidades que a gente pode ter em cada uma das variáveis e oferece uma falsa sensação de precisão, né, onde realmente não vai ter precisão. Como todo mundo sabe, as estimativas de preço-alvo das companhias dificilmente se materializam e costumam variar bastante conforme o cenário vai alterando. E por último aqui as análises de sensibilidade, né, ficam bastante limitadas a cenários otimistas, pessimistas ou cenários base. Tá? Aqui a gente botou uma ilustração de o que isso quer dizer. Numa faixa de valores, o modelo vai apontar um valor único, que seria um ponto. Portanto, uma estimativa de um ponto, determinístico. Vamos para o próximo agora, entender o que é o valuation com Monte Carlo. Aqui o conceito vira de distribuição de probabilidade. Então a gente passa a ver uma estimativa em intervalo. Por exemplo, a probabilidade do valor da empresa X ser superior a 2 bilhões, num cenário seria 75%. Tá? Então a metodologia de análise que fica, em vez de você estimar um número fixo para os inputs, a gente passa a atribuir distribuições de probabilidade para esses inputs, tá? Seja para todos ou para alguns, os mais sensíveis. Por exemplo, que o crescimento pode variar entre 4% e 8%, sendo 6% o mais provável. Tá? O processo, então, sorteia valores aleatórios para os inputs. Tá? Calcula o valuation para cada um desses cenários e repete esse processo milhares de vezes. Portanto, a gente vai ter vários cenários de cálculo de valuation e com base em todos esses cálculos a gente então pega um histograma e passa a calcular aí as probabilidades de ocorrência de cada um dos cenários. Quais são as vantagens? A gente passa a ter uma visão de faixa, né? O resultado passa a não ser não só um número, mas uma curva de probabilidade, que permite aqui que a gente quantifique risco, por exemplo, a chance da empresa ter um valor menor do que a gente está pagando por ela e também margem de segurança, né? A probabilidade da empresa ter um valor maior do que a gente está pagando por ela. Tá? Então, a gente ilustrou aqui isso com uma curva. Aqui é uma curva de sino, mas não necessariamente vai ser uma curva de sino output. Tá? Por exemplo, naquele cenário anterior a gente estava estimando em 2 bilhões. Aqui a gente vê que parece que existe uma probabilidade, aqui a gente não botou o número exato, mas mais 50% do valor ser maior que 2 bilhões. Tá? Bom, agora vamos para o caso específico, real aqui da Brisanet, o que a gente estimou com o nosso modelo. Primeiro do lado esquerdo aqui, o DCF tradicional. Tá? A gente então estimou o valor da empresa usando as três técnicas, né, do FCFF, Free Cash Flow to Firm, o FCFE, Free Cash Flow to Equity, e o DDM, o Dividend Discount Model. Tá? Na primeira a gente chegou numa estimativa de 3,6 bilhões, na segunda e na terceira mais ou menos 2 bilhões e meio. A gente entende aqui que a melhor estimativa é o do DDM, tá, de forma geral. Então, digamos que a gente vai considerar ela aqui, 2 bilhões e meio. O valor da companhia hoje, considerando o preço de 3,25 por ação, é 1 bilhão e 400, o que dá um upside de 78% nessa estimativa. Tá bom? Agora vamos para o lado direito aqui e vamos ver os resultados do nosso modelo DCF de Monte Carlo. Tá? Nesse DCF a gente usou 100 estimativas devido a uma limitação computacional. Tá? Tava demorando muito para calcular o modelo, demorou mais ou menos 2 horas para calcular 100 cenários. Tá? Com base nessa estimativa, a gente vê que a gente tem intervalos aqui. Né? Então, primeiro aqui em cima com todas as estimativas, né, as três
diferentes. A gente vê que o DDM é um pouco mais conservador, né? E o Free Cash Flow to Firm, às vezes, um pouco mais otimista aqui. Por isso que a gente acha o DDM uma métrica um pouco melhor, tá? E aqui embaixo só o DDM, tá? Uma curva de sino quase perfeita aqui. Praticamente centrada aqui nos 3 bilhões e 600, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente interpreta isso aqui, né? Para além do gráfico. Então, a gente pode calcular qualquer probabilidade de um valor estar acima de tal, né? Por exemplo, acima de 1.200, a chance, quando a gente olha todos, é de 89%. Para o DDM é a mesma coisa, 89%. Tá? Agora, quando a gente olha a chance de estar acima de 2.400, para todos é 68%, mas para o DDM é 51%. Tá? Isso traz uma outra visão aqui para a gente analisar a companhia. Agora vamos passar para estudar os nossos inputs, tá? Como que a gente chegou nesses resultados. Aqui é o modelo que a gente preparou, tá? Seguindo as melhores práticas do mercado financeiro. Vocês veem aqui que tem várias colunas de input, tá? Esse aqui é o primeiro cenário base e aqui no final tem um cenário de simulação, tá? A gente vai apresentar aqui as alternativas sem recalcular o modelo, tá bom? Então agora o modelo está no cenário base, tá? Cenário 1. No cenário base, então, a gente estima que tem várias estimativas, tá? Primeiro, que o crescimento mensal de casas passadas vai ser esse percentual, o que dá um crescimento anual de mais ou menos 0,80%, tá? A gente estima que a gente vai ter um breakdown aqui entre B2C e B2B, sendo 96% B2C e 4% B2B, tá? Hoje está em cerca de 2% B2B, com uma convergência aqui ao mês desse percentual, tá? Convergindo para os 4%. O take-up da banda larga, que hoje está em 21%, se eu não me engano, vai convergir para 25%, ou seja, vai melhorar, tá? Com uma convergência ao mês desse percentual aqui, ou seja, todo mês melhorando esse percentual. E os tickets B2C e B2B vão ser atualizados aqui por 100% do IPCA, tá bom? Agora, passando para os inputs do móvel, né? A gente estima que a população teto vai ser de 22 milhões de pessoas, tá? Quando chega na população teto, ele começa a crescer a mesma taxa que cresce a banda larga, tá? Aquela taxa pequenininha percentual de 0,80 ao ano. E antes disso, né, antes de chegar no teto, ele cresce um pouquinho mais rápido, né, dado que ele está nessa fase de investimentos, crescendo 0,5 ao mês. Tá? O take-up do móvel, hoje acho que está em 5% mais ou menos, a gente estima que ele vai convergir para 15%, tá? E depois para 20%, que vai ser o máximo. Para convergir para 15%, ele vai convergir um pouco mais rápido, 0,40% ao mês, e para convergir para os 20% ele vai demorar mais, vai convergir o 0,05% ao mês. O ticket médio do móvel vai ser atualizado por 100% do IPCA também, só que ele tem uma convergência, dado que ele os tickets atuais estão em fase de promoção. Né? Então ele vai convergir até R$35, ele vai convergir mais rápido, com 300% do IPCA, e quando chegar no 35 ele vai crescer só o 100% do IPCA normal. Tá bom? O percentual de receita, outras receitas, vai ser mantido no percentual histórico de 7,89%. Os custos da companhia, todos eles vão ser atualizados pelo IPCA aqui, tá? Mas tem alguns custos que vão crescer um pouco mais rápido aqui, tá? Eles vão crescer junto com o volume o crescimento de volumes, tá? Por exemplo, o custo com o pessoal cresce metade do que cresce o volume e também cresce IPCA. Custo com ativação de clientes não cresce com o volume. Custo de conteúdo, internet conexão cresce um quarto do que é o volume, mais o 100% do IPCA. Conectividade, mesma coisa. Direito de passagem não cresce com volume, mantém o 100% do IPCA. Energia elétrica, material de manutenção, serviços terceiros, todos crescem igualzinho ao que cresce o volume e 100% também do que cresce o IPCA. Outros custos crescem só IPCA, e aqui para baixo todos os outros custos crescem IPCA, e a PCLD, né, a provisão, é mantida aí no percentual histórico de mais ou menos 4,25%, tá bom? Que mais? Caixa rende 100% do DI, prazos médios de capital de giro são mantidos conforme histórico, tá? Perspectiva de distribuição de dividendos, vão manter os 25% do lucro líquido até 2027 e a partir de 2028 começa a distribuir 75%, tá? Depois do período de investimentos, tá bom? E as estimativas de valuation, a gente, para o custo de capital aqui a gente estima 17,5% do custo de capital próprio, tá? 12,5% para capital de terceiros, uma proporção de 1/3 de capital próprio, tá bom? Chegando aqui num WACC de 14,15%. E o crescimento de perpetuidade aqui de 2%.
Inputs tributários, alíquota sobre receita, a gente manteve a histórica, tá? Dado que a companhia tem algumas vantagens fiscais, os 12%, então, e o cálculo do IR a gente manteve com lucro real, tá bom? Como a companhia realmente pratica. Que inputs de impostos acho que não faz sentido olhar. Bom, essas são as premissas do cenário base, tá? Quando a gente vai para o cenário de simulação, a gente varia algumas premissas, não todas, tá? Por exemplo, o crescimento mensal de casas passadas, a gente passa a estimar que ele é uma normal com média no mesmo valor do cenário base e com desvio padrão de 1/4 disso, tá bom? 1/4 na média. O take-up, a mesma coisa, centrado no cenário base e com desvio padrão aqui de 1,66, tá? Crescimento do ticket médio do B2C e B2B, né? E também aí para o móvel, isso impacta tudo, tá? Centrado em 100%, com desvio padrão de 10%. Take-up do móvel máximo, né? Aqueles 20 centrados nos 20% também, com desvio padrão de 3%. O threshold de convergência do take-up móvel centrado em 15%, com desvio padrão de 1,5%. Percentual do outras receitas no total de receitas, né? Centrado de novo no cenário básico, com desvio padrão de 1,57, que seria 1/4 da média, tá? Aqui a gente inseriu também premissas aleatórias no cenário de macroeconômico, tá? Primeiro, para o IPCA, o ano... Aqui basicamente a gente centralizou eles... Aqui tá difícil de ver, tá? Mas a gente centralizou o IPCA em 4%, com desvio padrão de 2%, tá? E a gente botou uma correlação com a Selic, tá? A Selic, se eu não me engano, centrada em 10%, mas seguindo aí as variações do IPCA, conforme acontece realmente na realidade, né? Bom, e com base nisso, né, nessa aleatoriedade aqui, foi que a gente estimou o cenário de Monte Carlo. Idealmente, o cenário consideraria mais premissas aleatórias, né, e consideraria mais cenários de output. Lembrando que a gente fez só 100 simulações. O ideal seria fazer 10.000, 100.000 simulações. Mas, infelizmente, por uma limitação computacional aqui, o Google Sheets não conseguia fazer esses cálculos num tempo minimamente razoável, tá? Para fazer as 100 estimativas, a gente demorou cerca de 2 horas. Então, ficou bem custoso mesmo. E, bom, esse é o cenário, né? A gente quer trazer aí uma melhoria, né? Trazer essa modelagem toda para uma linguagem de programação Python, para a gente consiga fazer um modelo um pouco mais robusto, né, em termos da simulação e tirar conclusões aí mais interessantes para os próximos casos. Bom, acho que é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e vamos seguindo aí para as próximas análises. Lembrando que a apresentação tem como único objetivo fornecer informações gerais e educacionais sobre a BrisaNet para fins estritamente informativos. As opiniões e análises expressas aqui são baseadas em dados publicamente disponíveis e refletem a visão do apresentador na data desta apresentação, sendo sujeitas a alterações sem aviso prévio.